Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Eu nunca vou esquecer aquela chamada. Meu nome é Roberto, sou bombeiro há 22 anos no quartel central de Belo Horizonte. Já entrei em favela pegando fogo, resgatei gente de enchente, vi corpos irreconhecíveis depois de explosões. A gente aprende a compartimentar a mente, a focar no protocolo, porque se parar para sentir não volta mais o mesmo. Mas o que aconteceu naquela fábrica abandonada no bairro Jardim Industrial, em Contagem, aquilo rachou algo dentro de mim que não conserta. Era uma noite de quinta-feira, final de novembro, chuva fina caindo sem parar, o asfalto refletindo as luzes vermelhas da viatura. O chamado veio às 03h14, incêndio em estrutura industrial desativada, possível presença de invasores. A fábrica era uma carcaça dos anos 70, uma metalúrgica que faliu depois de um acidente grave nos anos 90. Todo mundo na região conhecia a história. Uma explosão matou 12 operários, corpos nunca identificados direito porque o fogo derreteu tudo. Diziam que o dono cortou custos de segurança para economizar. Desde então, o lugar ficou fechado, tomado por mato e por quem não tem onde morar. Chegamos em 12 minutos. O portão principal estava arrombado. A viatura entrou rangendo no cascalho molhado. O fogo era só no setor de fundição, o galpão maior, mas as chamas eram altas, vermelhas, lambendo o teto de zinco como se tivessem fome. O resto do complexo estava escuro, silencioso, nenhum carro de polícia ainda. Eles vinham atrás. Éramos eu, oficial de serviço, o sargento Lima, o soldado Costa e mais 2. Equipamento completo. Ari, máscaras, lanternas, mangueiras prontas. Entramos pelo acesso lateral. O chão estava coberto de água da chuva que vazava pelo telhado furado, misturada com óleo velho que deixava tudo escorregadio. Cheiro de ferrugem, mofo e algo mais doce, podre, que eu não consegui identificar de cara. Avançamos pelo corredor principal, o calor aumentando a cada metro. Lima e Costa começaram o ataque direto na origem do fogo, que parecia vir de um forno antigo, daqueles enormes de fundição. Eu fiz a varredura de vítimas. O galpão era um labirinto de máquinas enferrujadas, correntes penduradas, peças espalhadas. A fumaça era densa, mas o fogo estava estranho. Não se espalhava. Ficava concentrado em volta do forno, como se estivesse preso ali. Foi quando ouvi o som. Primeiro achei que era o metal dilatando com o calor. Mas não. Era um gemido baixo, ritmado, como alguém respirando com dificuldade dentro de um tubo. Segui o som. Cheguei numa área mais fechada, atrás do forno principal. Havia um homem, sentado no chão, encostado numa pilha de sucata, uniforme antigo de operário, todo queimado, mas o corpo não estava queimando agora. Ele estava intacto. Pele derretida em alguns lugares, como se tivesse sido moldado em cera e depois resfriado errado. Os olhos eram brancos, sem íris, e me encaravam fixamente. Ele levantou a cabeça devagar quando me aproximei. "Ajuda!" ele sussurrou. A voz saiu rouca, gorgolejante, como se os pulmões estivessem cheios de líquido. Eu me abaixei, verifiquei pulso. Nada. A pele estava fria. Fria demais para quem estava a metros de um incêndio. Gritei pelo rádio, "Vítima localizada, possível óbito." Mas quando toquei o ombro dele para verificar melhor, a pele cedeu como massa mole e algo se moveu por baixo, como se tivesse ossos se rearranjando. Então os outros apareceram. Não vieram andando, surgiram das sombras entre as máquinas, das frestas no chão, das chamas. Eram 11. Todos com o mesmo uniforme rasgado, corpos em diferentes estágios de derretimento. Alguns sem rosto, só buracos negros onde deveriam ter olhos.
outros com braços fundidos juntos, como se o metal quente tivesse colado à carne. Eles não caminhavam, arrastavam, e todos olhavam para mim. O primeiro, o que estava sentado, se levantou. O movimento foi errado. As juntas estalaram como metal enferrujado. Ele estendeu a mão na minha direção. Você veio tarde de novo, ele disse. A voz não era só dele. Eram várias vozes sobrepostas, ecoando como se viessem de dentro do forno. Sempre chegam tarde. O fogo reagiu. As chamas se ergueram, formando figuras, silhuetas de pessoas correndo, braços erguidos, bocas abertas em gritos mudos. O calor subiu tanto que meu alarme de temperatura apitou dentro do capacete. Mas o pior foi o cheiro. Agora eu reconhecia. Carne humana queimada, misturada com metal derretido. O mesmo cheiro que fica grudado na roupa depois de um resgate ruim. Costa gritou meu nome do outro lado do galpão. Ele viu também. Lima tentou puxar a mangueira para mais perto, mas a água evaporava antes de tocar o fogo, como se o fogo não quisesse apagar. Os operários começaram a se aproximar em círculo. Não rápido, devagar, como se soubessem que eu não tinha para onde correr. Eu recuei, tropeçando numa corrente. Meu ari apitou reserva baixa. Eu nem senti o tempo passar. Um deles, uma figura sem rosto, tocou meu braço. O toque queimou mesmo através do equipamento. Não calor, frio. Um frio que entra nos ossos. Naquele momento ouvi tudo. Os gritos deles no dia do acidente, o dono rindo no telefone cortando custos, o metal explodindo, a carne derretendo, tudo ao mesmo tempo, dentro da minha cabeça. Saímos correndo. O teto começou a ceder atrás da gente, vigas caindo como dominós. Quando chegamos do lado de fora, o fogo parou. Do nada. Só o forno continuou queimando por mais algumas horas, até a polícia chegar e isolar tudo. Os peritos encontraram restos mortais no forno. 12 corpos, ou o que sobrou deles, datados de 1994. Nenhum invasor, nenhuma origem elétrica para o incêndio novo. Oficialmente, causa desconhecida. Eu pedi afastamento depois daquela noite. Dizem que é burnout, mas eu sei o que vi. Às vezes, quando passo perto de qualquer metal quente, sinto o cheiro e ouço as vozes. Você veio tarde de novo. Se você é bombeiro, escute um conselho de quem já perdeu a conta de chamadas. Tem lugar que o fogo não esquece, e quando ele chama de volta, ele quer cobrar a dívida, com juros. O fogo não é apenas uma reação química. Qualquer bombeiro com mais de 10 anos de coturno sabe disso. O fogo tem temperamento. Ele respira, ele se alimenta, ele se esconde. Mas o que eu encontrei no edifício Martinelli, no centro antigo, não era fogo. Era algo que usava o fogo como transporte. Meu nome é Sargento Fonseca. Sou do 1º Grupamento de Bombeiros. Naquela noite, a chamada veio às 03h12. Incêndio estrutural, fumaça saindo pelas janelas do 8º andar. Chegamos em 4 minutos. O caminhão autobomba parou na rua estreita. O prédio era velho, art deco, corredores longos e escuros. A fumaça era densa, negra e oleosa. O tipo de fumaça que gruda na roupa e na alma. Eu e meu parceiro, o Cabo Nunes, equipamos o EPRA, o cilindro de ar nas costas, e colocamos as máscaras. O som da sua própria respiração dentro da máscara é a coisa mais solitária do mundo. Clac, clac. Subimos pela escada de emergência, a mangueira pesada no ombro, o calor aumentando a cada degrau. No 8º andar, a porta do apartamento 804 estava quente ao toque. A tinta estava borbulhando. "Água na linha!" gritei pelo rádio. Arrombamos a porta. O calor nos atingiu como um soco físico. A visibilidade era zero. Eu só enxergava o que a minha lanterna de peito iluminava. Um cone de luz leitosa no meio da fuligem. Avançamos, rastejando. A temperatura no teto devia estar em 600 graus.
Vou checar os quartos, avisei o Nunes pelo rádio da máscara. Ele ficou na sala, combatendo o foco principal no sofá. Entrei no corredor. O som do fogo era um rugido grave, como uma turbina de avião. Cheguei ao quarto dos fundos. A porta estava fechada. Toquei nela com a luva térmica. Estava fria, estranho. O resto da casa era um inferno. Abri a porta. O quarto estava intacto, sem fumaça, sem fogo. A janela estava aberta e a brisa da noite entrava. Mas no centro do quarto havia uma cadeira de balanço, e nela estava sentada uma menina. Devia ter uns 7 anos. Vestia uma camisola branca antiga, cheia de rendas. Ela estava de costas para mim, balançando. Nhec, nhec. Ei, criança! Gritei, minha voz abafada pela máscara. Precisamos sair! Ela parou de balançar. Eu me aproximei para pegá-la. Foi quando olhei para o chão. Ao redor da cadeira, o assoalho de madeira não estava queimado pelo fogo. Estava queimado em forma de símbolos, círculos e linhas que pareciam ter sido desenhados com um maçarico cirúrgico. Eram símbolos que doíam os olhos só de olhar. Menina, vem comigo. Segurei o ombro dela. A camisola dela desmanchou na minha mão. Não era tecido, era cinza. A menina virou a cabeça para mim. O rosto dela não havia pele. Era carvão puro, rachado, incandescente por dentro, como uma brasa de churrasco que você assopra. O interior das rachaduras brilhava num laranja vivo. Ela não tinha olhos, apenas 2 buracos de onde saíam pequenas chamas azuis. Ela abriu a boca. O som que saiu não foi humano, foi o som de madeira estalando no fogo. O papai disse que aqui é quentinho. Eu recuei, tropeçando nas minhas próprias botas. O quarto, que estava frio, explodiu em chamas num piscar de olhos. Vum! Não foi um flashover, explosão generalizada. O fogo não veio de fora. O fogo brotou das paredes, do chão, do teto. E a menina, ela levantou da cadeira. Ela cresceu. A sombra dela na parede se esticou, virando uma coisa com chifres e braços longos. Ela veio andando na minha direção. Onde ela pisava, o chão derretia. Mayday! Mayday! Sargento preso no quarto! Gritei no rádio, acionando o botão de pânico. O ar do meu cilindro estava acabando. O alarme de baixa pressão começou a apitar. Ding! 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 A coisa de carvão chegou perto de mim. O calor era insuportável. Senti a viseira do meu capacete começar a deformar. Ela colocou a mão no meu peito, sobre a capa de proteção. Senti a queimadura atravessar a roupa anti-chamas, atravessar a farda, atravessar a pele. Ela aproximou o rosto de brasa do meu visor. Você cheira a água. Nós odiamos água. A porta do quarto foi derrubada com um jato d'água potente. Era o Nunes. A água atingiu a menina. Ela soltou um grito que estourou os vidros da janela. Não era um grito de dor, era vapor chiando. Ela se desfez em fumaça e cinzas, girando num redemoinho preto que saiu pela janela. Nunes me arrastou para fora. Apagamos o incêndio. Fizemos o rescaldo. No relatório oficial, coloquei curto-circuito. O que eu ia escrever? Demônio de fogo. Iam me aposentar por invalidez psiquiátrica. Não encontramos corpo nenhum. A família que morava ali estava viajando. O apartamento estava vazio. Mas a cicatriz ficou. Tirei a farda no quartel, no meio do meu peito, onde a mão daquela coisa tocou. Não é uma queimadura normal. A pele ficou preta, dura, com a textura de carvão. E tem o formato perfeito de uma mão pequena, de criança. Isso faz 3 anos. Eu continuo trabalhando. Mas agora eu tenho um segredo. Toda vez que entro num incêndio, eu não uso a câmera térmica para procurar vítimas. Eu uso para procurar eles, porque eu descobri que o fogo não queima tudo. Às vezes, quando o fogo está muito alto e o barulho é ensurdecedor, eu vejo silhuetas dançando no meio das chamas, e elas acenam para mim. Elas estão esperando meu cilindro de ar acabar.
para eu finalmente sentir o quentinho que elas prometeram. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Meu nome é Carlos, sou bombeiro há 18 anos no quartel de Praia Grande. Já entrei em prédios em chamas, resgatei gente de carros retorcidos, vi corpos carbonizados que não dá para descrever. A gente aprende a desligar uma parte da cabeça para continuar funcionando. Mas o que aconteceu naquela casa, na rua lateral do Boqueirão, aquilo não desligou. Aquilo ficou. Era uma madrugada de terça-feira, começo de outubro. O ar ainda úmido do inverno que não queria ir embora. O chamado veio às 02:47, incêndio em residência unifamiliar, possível vítima presa. Endereço, uma casa antiga, de 2 andares, daquelas que sobraram da época em que o bairro era só restinga. Chegamos em 7 minutos, a viatura freou cantando pneu e já de longe dava para ver. Só o andar de cima estava queimando, chamas laranja lambendo as janelas, mas o resto da casa parecia intacto. Estranho, fogo não costuma ser tão educado. Eu era o oficial de serviço aquela noite, equipe pequena, eu, o sargento Ramos, o soldado Pereira e o motorista. Colocamos os EPIs completos, verificamos os aparelhos de ar, tudo em ordem. A vizinhança já estava na rua, celulares filmando. Uma senhora mais velha, de camisola, gritava que a casa estava vazia há anos, que ninguém morava ali desde que a família morreu num incêndio nos anos 80. Eu registrei a informação, mas na hora não dei muita bola. Prioridade era entrar. Entramos pela porta da frente. O térreo estava escuro, frio, cheiro de mofo forte. Nenhum sinal de fumaça ali embaixo. Subimos a escada de madeira que rangia sob nosso peso. O calor aumentou de repente, como se alguém tivesse aberto a porta de um forno. No corredor do andar superior, o fogo estava concentrado em um único quarto ao fundo. As chamas dançavam no teto, mas não desciam pelas paredes. Era como se estivessem presas ali dentro. Ramos e Pereira começaram o ataque com a mangueira. Eu avancei para a varredura, procurando vítima. O quarto era pequeno, móveis antigos queimando, uma cama de casal, um guarda-roupa, uma cômoda. No chão, perto da janela, vi algo que me fez parar. Era uma criança, uma menina, uns 8 ou 9 anos, sentada no chão de costas para mim. Cabelo longo, vestido branco, completamente ilesa, nenhum sinal de queimadura. Em volta dela, o fogo formava um círculo perfeito, como se não ousasse tocar nela. Eu congelei por meio segundo. Depois o treinamento falou mais alto, gritei. Criança localizada, viva! Avancei com cuidado, o calor me cozinhando dentro do equipamento. Me aproximei, estendi a mão. Ei, pequena, vem comigo, tá tudo bem? Ela não se mexeu. Só virou a cabeça devagar. O rosto... Deus! O rosto dela estava derretido. Metade era pele infantil normal. A outra metade era cera escorrendo, olhos fundos, boca aberta num grito silencioso. E ela sorriu. Sorriu com aquela boca torta. Naquele momento ouvi as vozes. Primeiro achei que era o rádio, estática, mas não. Eram sussurros vindo de dentro das chamas. Crianças, várias. Fica com a gente. Não deixa a gente queimar sozinho. O fogo cresceu de repente, como se tivesse ouvido. As chamas se esticaram na minha direção, lambendo o ar como línguas. Pereira gritou meu nome lá de trás. Ele viu também. A menina se levantou. Não andou, flutuou. Os pés não tocavam o chão. Ela veio na minha direção, braços abertos. E o fogo foi junto, como se fosse extensão do corpo dela. Eu recuei tropeçando. Meu aparelho de ar apitou, reserva baixa. Eu não tinha percebido o tempo passando. Ramos me puxou pelo braço, gritando para sair. A mangueira parecia não fazer efeito. A água evaporava antes de tocar as chamas. Descemos a escada correndo, o teto do quarto desabando atrás da gente. Saímos para a rua tossindo, suados, pretos de fuligem. O fogo parou 5 minutos depois que saímos. Só o quarto queimou. O resto da casa ficou intacto.
Quando os peritos entraram de manhã, encontraram ossos carbonizados de 3 crianças no chão daquele quarto. Ossos pequenos, datados de 1987. A menina que eu vi era a mais velha das 3. Morreu tentando salvar os irmãos menores. Eu tirei licença médica depois daquela noite. Dizem que foi estresse pós-traumático. Mas eu sei o que vi. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro de cabelo queimado e ouço as vozes. Fica com a gente. Se você é bombeiro ou pretende ser, escute o que eu digo. Tem fogo que não é só fogo. Tem fogo que quer companhia. E quando ele chama, é melhor não atender sozinho. Eu nunca vou esquecer aquela chamada. Meu nome é Roberto, sou bombeiro há 22 anos no quartel central de Belo Horizonte. Já entrei em favela pegando fogo, resgatei gente de enchente, vi corpos irreconhecíveis depois de explosões. A gente aprende a compartimentar a mente, a focar no protocolo, porque se parar para sentir não volta mais o mesmo. Mas o que aconteceu naquela fábrica abandonada no bairro Jardim Industrial, em Contagem, aquilo rachou algo dentro de mim que não conserta. Era uma noite de quinta-feira, final de novembro, chuva fina caindo sem parar, o asfalto refletindo as luzes vermelhas da viatura. O chamado veio às 03:14, incêndio em estrutura industrial desativada, possível presença de invasores. A fábrica era uma carcaça dos anos 70, uma metalúrgica que faliu depois de um acidente grave nos anos 90. Todo mundo na região conhecia a história. Uma explosão matou 12 operários, corpos nunca identificados direito porque o fogo derreteu tudo. Diziam que o dono cortou custos de segurança para economizar. Desde então, o lugar ficou fechado, tomado por mato e por quem não tem onde morar. Chegamos em 12 minutos. O portão principal estava arrombado. A viatura entrou rangendo no cascalho molhado. O fogo era só no setor de fundição, o galpão maior, mas as chamas eram altas, vermelhas, lambendo o teto de zinco como se tivessem fome. O resto do complexo estava escuro, silencioso, nenhum carro de polícia ainda. Eles vinham atrás. Éramos eu, oficial de serviço, o sargento Lima, o soldado Costa e mais 2. Equipamento completo. Ari, máscaras, lanternas, mangueiras prontas. Entramos pelo acesso lateral. O chão estava coberto de água da chuva que vazava pelo telhado furado, misturada com óleo velho que deixava tudo escorregadio. Cheiro de ferrugem, mofo e algo mais doce, podre, que eu não consegui identificar de cara. Avançamos pelo corredor principal, o calor aumentando a cada metro. Lima e Costa começaram o ataque direto na origem do fogo, que parecia vir de um forno antigo, daqueles enormes de fundição. Eu fiz a varredura de vítimas. O galpão era um labirinto de máquinas enferrujadas, correntes penduradas, peças espalhadas. A fumaça era densa, mas o fogo estava estranho. Não se espalhava. Ficava concentrado em volta do forno, como se estivesse preso ali. Foi quando ouvi o som. Primeiro achei que era o metal dilatando com o calor. Mas não. Era um gemido baixo, ritmado, como alguém respirando com dificuldade dentro de um tubo. Segui o som. Cheguei numa área mais fechada, atrás do forno principal. Havia um homem, sentado no chão, encostado numa pilha de sucata. Uniforme antigo de operário, todo queimado, mas o corpo não estava queimando agora. Ele estava intacto, pele derretida em alguns lugares, como se tivesse sido moldado em cera e depois resfriado errado. Os olhos eram brancos, sem íris, e me encaravam fixamente. Ele levantou a cabeça devagar quando me aproximei. "Ajuda!" ele sussurrou. A voz saiu rouca, gorgolejante, como se os pulmões estivessem cheios de líquido. Eu me abaixei, verifiquei pulso. Nada. A pele estava fria, fria demais para quem estava a metros de um incêndio. Gritei pelo rádio: "Vítima localizada! Possível óbito!" Mas quando toquei o ombro dele para verificar melhor,
A pele cedeu como massa mole e algo se moveu por baixo, como se tivesse ossos se rearranjando. Então os outros apareceram. Não vieram andando, surgiram das sombras entre as máquinas, das frestas no chão, das chamas. Eram 11, todos com o mesmo uniforme rasgado, corpos em diferentes estágios de derretimento. Alguns sem rosto, só buracos negros onde deveriam ter olhos. Outros com braços fundidos juntos, como se o metal quente tivesse colado à carne. Eles não caminhavam, arrastavam, e todos olhavam para mim. O primeiro, o que estava sentado, se levantou. O movimento foi errado. As juntas estalaram como metal enferrujado. Ele estendeu a mão na minha direção. Você veio tarde de novo, ele disse. A voz não era só dele. Eram várias vozes sobrepostas, ecoando como se viessem de dentro do forno. Sempre chegam tarde. O fogo reagiu. As chamas se ergueram, formando figuras, silhuetas de pessoas correndo, braços erguidos, bocas abertas em gritos mudos. O calor subiu tanto que meu alarme de temperatura apitou dentro do capacete. Mas o pior foi o cheiro. Agora eu reconhecia. Carne humana queimada, misturada com metal derretido. O mesmo cheiro que fica grudado na roupa depois de um resgate ruim. Costa gritou meu nome do outro lado do galpão. Ele viu também. Lima tentou puxar a mangueira para mais perto, mas a água evaporava antes de tocar o fogo, como se o fogo não quisesse apagar. Os operários começaram a se aproximar em círculo. Não rápido, devagar, como se soubessem que eu não tinha para onde correr. Eu recuei, tropeçando numa corrente. Meu ari apitou reserva baixa. Eu nem senti o tempo passar. Um deles, uma figura sem rosto, tocou meu braço. O toque queimou mesmo através do equipamento. Não calor, frio. Um frio que entra nos ossos. Naquele momento ouvi tudo. Os gritos deles no dia do acidente, o dono rindo no telefone cortando custos, o metal explodindo, a carne derretendo, tudo ao mesmo tempo, dentro da minha cabeça. Saímos correndo. O teto começou a ceder atrás da gente, vigas caindo como dominós. Quando chegamos do lado de fora, o fogo parou, do nada. Só o forno continuou queimando por mais algumas horas, até a polícia chegar e isolar tudo. Os peritos encontraram restos mortais no forno. 12 corpos, ou o que sobrou deles, datados de 1994. Nenhum invasor, nenhuma origem elétrica para o incêndio novo. Oficialmente, causa desconhecida. Eu pedi afastamento depois daquela noite. Dizem que é burnout, mas eu sei o que vi. Às vezes, quando passo perto de qualquer metal quente, sinto o cheiro e ouço as vozes. Você veio tarde de novo. Se você é bombeiro, escute um conselho de quem já perdeu a conta de chamadas. Tem lugar que o fogo não esquece, e quando ele chama de volta, ele quer cobrar a dívida, com juros. Eu nunca vou esquecer aquela chamada. Meu nome é André, sou bombeiro há 19 anos, no quartel de Curitiba, no bairro do Centro Cívico. Já entrei em prédios residenciais em chamas, resgatei vítimas de acidentes na BR-277, vi coisas que fazem a gente questionar se ainda vale a pena continuar nessa profissão. A gente aprende a manter a frieza, a seguir o protocolo, porque se deixar o medo entrar, ele toma conta. Mas o que aconteceu naquele hospital abandonado no bairro do Rebouças? Aquilo não foi medo comum. Aquilo foi algo que rasteja devagar e se instala no fundo da mente, esperando você baixar a guarda. Era uma noite de sábado, meio de julho, frio cortante, daqueles que entram nos ossos mesmo com o equipamento térmico. A neblina baixa cobria as ruas antigas. O chamado veio às 04h12 da manhã. Incêndio em estrutura institucional desativada, possível presença de moradores de rua. O lugar era o antigo Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, fechado desde 2008, depois de denúncias de maus-tratos e um incêndio acidental nos anos 80, que matou 19 pacientes no pavilhão de contenção.
O prédio principal foi reformado, mas o pavilhão antigo, nos fundos, ficou lá condenado, tomado por infiltrações e grafites. Ninguém entrava ali há anos, exceto vândalos ou quem precisava de um teto. Chegamos em 9 minutos. A viatura parou no portão enferrujado, já aberto. O fogo era só no pavilhão dos fundos. Chamas amarelas saindo pelas janelas gradeadas do segundo andar. Mas o resto do complexo estava escuro, quieto demais. Nenhum alarme automático, nenhum vigia. Só o cheiro de fumaça velha, misturado com algo químico como remédio queimado. Éramos eu, comandante da guarnição, o sargento Mendes, o soldado Oliveira e mais um. Equipamento completo. Ari cheio, lanternas de alta potência, mangueiras prontas. Entramos pelo corredor lateral. O chão de cerâmica quebrada rangia sob as botas, ecoando no vazio. As paredes ainda tinham marcas de azulejos antigos, descascados, com manchas escuras que pareciam um mofo ou outra coisa. Nenhum sinal de fumaça no térreo. Subimos a escada de concreto que levava ao segundo andar. O foco do incêndio. O calor aumentou gradualmente, mas o fogo estava estranho, concentrado em uma única ala, como se tivesse sido contido por portas invisíveis. Mendes e Oliveira começaram o combate direto. Eu avancei para a varredura. Os quartos eram pequenos, celas quase, com camas de ferro enferrujadas e correias penduradas nas paredes. A fumaça era densa, mas dava para ver. Foi no último quarto do corredor que eu parei. Havia alguém ali, uma mulher, sentada na cama, de costas para mim, vestindo o que parecia um camisolo hospitalar antigo, rasgado e sujo. Cabelo grisalho comprido, caído sobre os ombros. Nenhum sinal de queimadura. Ela estava imóvel, mas viva. Respiração lenta, quase imperceptível. Gritei pelo rádio. Possível vítima localizada, feminina, consciente. Me aproximei com cuidado, a lanterna iluminando o quarto. Senhora, sou do Corpo de Bombeiros. Vamos tirar você daqui. Ela não respondeu. Só inclinou a cabeça devagar, como se estivesse ouvindo algo que eu não ouvia. Então falou. A voz era baixa, rouca, como se não fosse usada há décadas. Você veio me buscar, finalmente. Eu congelei, porque não era só a voz dela. Havia outras, sussurros vindo dos cantos do quarto, das paredes, do chão, vozes sobrepostas, algumas chorando, outras rindo baixinho. Ele veio, ele veio. Meu alarme de movimento não detectava nada, mas eu sentia. O quarto estava lotado. Sombras se movendo nos cantos da visão periférica, formas humanoides que desapareciam quando eu virava a lanterna. A mulher se levantou. Devagar. Os movimentos eram errados. As juntas pareciam não se encaixar direito, como se o corpo fosse montado por partes diferentes. Ela virou o rosto. Metade era normal, uma idosa comum, olhos fundos, expressão vazia. A outra metade não tinha rosto, só uma superfície lisa, como se a pele tivesse sido apagada, com buracos negros onde deveriam estar os olhos e a boca. E ela sorriu com o lado que ainda tinha boca. Eles não me deixam ir, sussurrou. Dizem que eu comecei o fogo, mas eu só queria que parasse de doer. O fogo reagiu naquele momento. As chamas no corredor cresceram, mas não para fora, para dentro, como se estivessem sendo sugadas para o quarto. O calor subiu tanto que meu visor embaçou. Ouvi passos no corredor atrás de mim, correria de pés descalços, muitos. Oliveira gritou meu nome. Ele viu portas se abrindo sozinhas nas celas vazias. Mendes tentou avançar com a mangueira, mas a pressão caiu de repente, como se algo tivesse bloqueado a linha. A mulher estendeu a mão na minha direção. Os dedos eram longos demais, articulados errado. Fica comigo. Só mais um pouco. Eles precisam de alguém que entenda. Naquele instante, vi flashes. Não com os olhos, mas na cabeça.
Imagens de pacientes amarrados, injeções, eletrochoques, um incêndio começando num quarto exatamente como aquele, uma mulher gritando enquanto ateava fogo nos lençóis para acabar com a dor. E depois, o fogo não matou todos de uma vez. Alguns queimaram devagar, presos nas camas. Eu recuei. Meu Ari apitou reserva baixa. O tempo havia passado sem eu perceber. As vozes ficaram mais altas. Não vai embora. Você prometeu. Saímos correndo, o teto do corredor cedendo atrás da gente. Quando chegamos ao térreo, o fogo apagou. Sozinho. Em minutos. Como se nunca tivesse existido. A perícia veio de manhã. Encontraram traços de acelerante antigo no quarto, do incêndio de décadas atrás. Nenhum corpo recente. Nenhuma vítima. Oficialmente, incêndio por curto-circuito em fiação velha. Mas eu sei o que vi. E sei que voltei lá, semanas depois, sozinho, porque as vozes não pararam na minha cabeça. O pavilhão estava lacrado, mas uma janela estava aberta, como convite. Eu pedi transferência depois disso. Dizem que é estresse, mas às vezes, no silêncio do quartel à noite, eu ouço passos no corredor. Pés descalços e uma voz baixa. Você prometeu. Se você é bombeiro ou conhece um, escute isso. Tem lugar onde o fogo não é o pior inimigo. Tem lugar onde o que ficou para trás ainda está esperando quem venha entender. E quando você entende, talvez não consiga mais sair.